Iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje vamos conversar com a Soror Márcia Hobmeier, que é psicóloga e que veio falar conosco sobre psicologia corporal e dimensão energética. Confira! Soror Márcia, bem-vinda ao programa Presença e Harmonia e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu é que agradeço e que a gente possa contribuir com o conhecimento, né? Obrigada. Soror, você pode contar para nós então o que é psicologia corporal? Então, psicologia corporal é uma abordagem, né, da psicologia que ela entende o ser humano como um processo de energia, um processo energético, onde que você tem a mente e o corpo fazendo parte de uma mesma energia que se manifesta de modos diferentes, né? O Wilhelm Reich, né, ele é considerado o precursor da psicologia corporal. Por quê? Ele estudou com Freud, né, fez parte do movimento psicanalítico, né, e ali ele estudou, junto com Freud, o inconsciente, as manifestações, a resistência, a questão dos conteúdos reprimidos, né? E ele percebeu que esses conteúdos reprimidos, eles se manifestavam também através do corpo, né? E a partir daí ele foi desenvolvendo os estudos. Ele daí desenvolveu alguns conceitos bem importantes, né, que a gente chama da análise do caráter. O que seria isso? Ele foi percebendo que de acordo com a forma como a pessoa reagia, né, vou dar um exemplo, digamos, de um caráter, uma pessoa extremamente arrogante, por exemplo, uma pessoa arrogante. Como é que era a postura dessa pessoa? Ela geralmente respira assim, com o peito inflado, com o nariz para cima, aquela pessoa que está sempre assim, né, segurando a energia dessa forma. Por exemplo, esse é um caráter fálico narcisista, né, que ele desenvolveu, estudou e viu que tinha diversas posturas. Assim, ele desenvolveu a análise do caráter, ele descreveu vários tipos de caráter. E de acordo com cada caráter, a forma como a pessoa se apresentava, também tinha um correlato muscular na parte corporal, né? Então, como eu falei para você, a pessoa fálico-narcisista tinha todo um funcionamento psíquico, mas também toda uma postura corporal. E para ele manter essa postura corporal, ele tinha que mobilizar toda uma energia que ficava estagnada num processo, né? Então, aí ele foi desenvolvendo a análise do caráter, né? Ele trouxe também o conceito de couraças, né? Essas couraças, como o próprio nome diz, é como a gente imaginar um corpo encouraçado, como se eu pegasse, digamos, uma cinta, né, e apertasse e encouraçasse um corpo. E daí ele foi dividindo nos segmentos corporais, foi estudando os 7 segmentos de couraça, né, que ele chama. Então, aí ele vai trazendo que esses traumas que acontecem, como é que se deu esses bloqueios, né? Como que aconteceu isso? Isso foi desde o comecinho do desenvolvimento da pessoa lá, bebezinho, né? As experiências que essa criança foi tendo, né? Como é que desenvolveu essa couraça, né, ocular? Naquele contato com a mãe, alguma dificuldade que ela percebeu, algum sentimento ali junto, que era tão dolorido, né, que então não quero ver, né? O que acontece? Não quero ver. Então vai se estabelecendo uma couraça ao nível ocular. Vai se passando os anos, as experiências, e aquela couraça não sendo trabalhada, o que acontece? O fluxo da energia é comprometido, né? Porque está encouraçado ali. Se você está encouraçado aqui, para os outros fluxos também vai comprometer, né? Se eu não estabeleço contato, como é que eu vou me expressar, né, na parte oral? Né? Como é que eu vou em direção ao prazer, ao movimento, à alegria? Quando você está com o fluxo de energia comprometido através dessas couraças, então ele foi vendo que isso provocava doença, o mal-estar, e foi tendo esse olhar. E a psicologia corporal, ela está apenas relacionada a Reich ou a alguns outros pesquisadores? Isso, então, Vivian, isso é bem importante, né? É que tem muita coisa de Reich, até a gente fala, essas contribuições, a couraça e tudo, mas a partir de Reich, né, ele teve vários estudiosos que estiveram com ele e foram fundando as suas escolas, né, que a gente chama de abordagens neo-reichianas.
né, que então pegaram, assim, digamos, os fundamentos de Reich, principalmente nessa questão de entender a energia, né, o ser humano como uma energia, mente e corpo assim integrada, e foram desenvolvendo seus olhares, né. Então a gente tem as principais abordagens, por exemplo, da bioenergética, né, de Alexander Lowen. É uma das abordagens. Também tem o conceito de bioenergia, né, tanto é que o nome da abordagem bioenergética, mas ele vai desenvolvendo outras questões. Por exemplo, o Lowen, na bioenergética, ele enfatiza esse processo do trabalho com o desbloqueio das energias, mas também com a parte verbal. Né? Então, se há um desbloqueio e também há uma verbalização no trabalho, né? Para a pessoa entender e ressignificar aquilo que ela está descobrindo, que está trazendo para o consciente. Né? Então, ela vai viver de uma outra forma. Então, a bioenergética vai trabalhar também com várias posturas, né? Trazendo, digamos, de Freud também, que você trabalha com o desbloqueio através da respiração, principalmente, através de massagem, né? Através de movimentos, né? Posturas. Por exemplo, como eu falei para você, vivenciar essa postura da pessoa fálica narcisista, né? Como será que é vivenciar uma postura diferente, mais relaxada? Você pode dizer para a pessoa num trabalho, né? Ela experimentar uma nova forma, né? Então, uma das abordagens seria bioenergética. Outra abordagem que bastante também que a gente conhece é da biodinâmica, né? Também entende o conceito de bioenergia, né? O bio trazendo essa parte biológica, fisiológica, né? Só que na biodinâmica, que é da Gerda Boyasin, né? que estudou essa linha, essa abordagem, ela vai trabalhar com a resistência de uma maneira amorosa, como a gente fala, fazendo amizade com a resistência. Porque se você tem uma postura, vamos dizer, a pessoa tem lá uma couraça, vamos dizer, que ela fixou naquele ponto, você não vai chegar quebrando, né? Você vai conscientizando, né? Através da respiração, da pessoa se auto-perceber, né? Então, na biodinâmica, trabalha-se muito com a massagem. Então, a Gerda, ela tem uma formação de fisioterapeuta, né, e também da psicologia corporal. Então, ela uniu, né? Então, ela fala, por exemplo, na couraça tissular, que é tecidual, né? Então, ela avança nos conceitos, de Reich, ela vai avançando, né? Uma outra abordagem que existe neo-reichiana é a biossíntese do Boadella, né? Também tem outras contribuições que trazem, né? Ele também estudou com o Reich, o Boadella, e criou a própria escola dele, né? Ele traz o conceito, por exemplo, da espiritualidade, dos campos de vida, que é bem interessante os campos de vida, né? Então, ele trabalha em 6 campos de vida. Então, por exemplo, um primeiro campo que você trabalha mais na parte corporal, física. Um campo que você trabalha as emoções, né? Tem até um gráfico assim que você tem todos os campos, né, que você vai trabalhando, e no centro você tem a essência. Então, já na biossíntese, já vem essa questão da essência. Quando você está trabalhando no corpo, você está trabalhando no ser como um todo. Quando tem o desbloqueio, o que você faz, o fluxo da energia? Você faz com que a pessoa possa entrar em contato com a sua essência, né? Que ela não é aquelas emoções disfuncionais, ela não é aquelas dores, ela pode ir além, né? Então, quando você vai desbloqueando a energia, a pessoa vai entrando em contato com a sua essência, né? Então, a biossíntese traz essa questão, pelo nome mesmo diz, de sintetizar, integra, né? Tanto o corpo, a mente e o espírito. Eu estava até estudando assim, e o espírito, né, tem a ver com a respiração. Né? Expirare, né, e espíritos, tem a mesma raiz. Né? Então, achei bem interessante. E a gente trabalha na corporal a todo momento com a respiração, né, e que vai possibilitar esse caminho, esse encontro com a tua essência. Né?
Tem outras escolas também, como a Core Energetics, né, de Pierre Racos, também estudou com o Reich, fundou a sua escola, incorporou alguns outros conceitos, né? Ele trabalha também com a questão da energia, uma energia vital também, né? E também ele tem esse conceito da espiritualidade, também ele amplia. Então as abordagens são inúmeras assim, e cada uma vai aprofundando mais, né? E existe um objetivo principal da psicologia corporal? E se sim, qual? Olha, eu acho que mais ou menos como eu te falei, eu acho que o principal objetivo é restabelecer esse fluxo energético e trazer através disso saúde, né? Esse contato, né, consigo mesmo. Porque hoje em dia a gente pode dizer que a gente não tem o contato primeiro com a nossa essência, né, e até para a gente fazer o contato com a outra pessoa, né, porque se a gente não está em contato com a nossa essência, a gente também não vai acessar a essência do outro. Até quando você está num processo de autoconhecimento, através até da terapia, eu vejo muitas vezes que quando você consegue entrar em contato com a essência do outro, né, aí acontece, vamos dizer, entre aspas, a cura. Né? A pessoa vai acessar a alegria, a vitalidade, a criatividade, né? Ela vai fluir pelo mundo, pelas coisas, ela não vai se prender só a um aspecto emocional de uma tristeza. Esses dias eu estava até num congresso aí falando muito sobre o suicídio, né? E estava pensando sobre isso, porque hoje em dia nós não toleramos mais a dor, a tristeza, a frustração. Se alguma coisa não deu certo, vamos dizer, eu estou apaixonada por aquele namorado e ele não me quer. Daí eu fico muito triste, mas eu não suporto essa tristeza. Então eu quero acabar de alguma forma com essa dor. E muitas vezes a pessoa encontra, por exemplo, o próprio suicídio, né? Então, como a gente ainda tem que avançar, né, para ir além disso, eu sou mais do que essa emoção da tristeza, eu sou mais do que isso, né? Eu tenho uma essência, eu sou um ser. Então a psicologia corporal, ela trabalha nesse sentido, de resgatar o nosso contato conosco, com a nossa essência, e através de um fluxo energético. Né? E na prática, como seria esse trabalho com o corpo? Então tem variadas formas, né, de acordo com cada abordagem, de fazer esse trabalho com o corpo. Até acho interessante falar a psicologia corporal. É só o trabalho com o corpo, Márcia? Trabalha o corpo? Nós trabalhamos com o corpo, também com o corpo, né? O corpo, esse trabalho é um instrumento. Eu lembro quando eu comecei a estudar nessa área, fazer formação, a gente também passa por um processo terapêutico, né? E daí eu me lembro que eu cheguei para minha terapeuta, né, reichiana, corporal, e daí passou-se várias sessões lá, e eu fiquei intrigada, eu falei, você não vai fazer nada com o meu corpo? Você não vai fazer uma massagem? Você não vai fazer alguma postura, né? A gente estudando naquela ânsia, né? Daí ela, mas quem disse que eu não estou te tocando? Né? Porque também através do contato, da palavra, né? Às vezes de uma mentalização, hoje nós sabemos isso, né? Você também atua no corpo, né? Então, esse processo, né, como trabalhar com... A gente trabalha com o corpo de variadas formas, né? Então, por exemplo, o Boadella, para você ter uma ideia, ele trabalha além de respiração, de toques sutis, né? Ele também traz a questão da dança, né? Porque a esposa dele, a Silvia Boadella, estudou muito, né, sobre essa questão da dança, algumas posturas, até meditativas, né, também que a gente pode aliar. Você também trabalha o corpo, né, o aqui e agora. Estou aqui, estou centrado, estou fazendo esse movimento, né, enfim. E dessa forma você trabalha o corpo. Você pode trabalhar na dissolução também desses bloqueios com o corpo através da massagem, como a Gerda que eu falei para você. Para você ter a ideia, ela usa uma massagem que é a psicoperistáltica. E daí ela vai colocar esse estetoscópio
aqui na parte realmente, vamos dizer, do intestino, e vai auscultar, né, os sons internos, né, que ali vão fazendo de acordo com a postura que você vai fazendo, né, e você vai percebendo, ela tem os tipos de sons, né, que ela vai fazendo uma leitura e vai trabalhando. É uma forma de você trabalhar, né? Uma forma, vamos dizer, bem assim, que não é uma forma não verbal. Muitas vezes é mais fácil, dependendo da pessoa que chega para a gente, para ela é difícil verbalizar. Então, às vezes, no trabalho não verbal, você pode começar com um trabalho não verbal, ou através de uma massagem. E a respiração sempre vai estar presente, porque nós não respiramos profundamente, né? A gente vai, de alguma forma, limitando a nossa respiração. Então, todas essas trabalhos, todas elas têm em comum isso, vai trabalhar a respiração. Né, você primeiro perceber como você respira. Ah, né, aqui, vai até aqui, vai o diafragma, não. Como é que você pode respirar de uma maneira mais ampla? Se você deitar, por exemplo, você vai conseguir sentir mais, ampliar, né? Através do próprio canto, por exemplo, é uma forma da gente trabalhar a respiração, trabalhar o corpo. Então, existem N, né, formas de você trabalhar o corpo, mas sempre com esse olhar, né? Esse olhar de querer restabelecer o fluxo da energia. Márcia, você nos falou sobre as couraças, mas você pode explicar para nós um pouquinho quais seriam essas couraças, ou também é chamados de 7 anéis? Isso, então esses 7 anéis, né, seriam assim, o primeiro seria a couraça ocular, né? Depois nós temos a oral, essa do pescoço seria a cervical, a torácica, né, que envolve toda essa parte dos omoplatas, né, essa parte de cima aqui. Depois a gente tem a diafragmática, que vai pegar parte do estômago, órgãos internos, viscerais, né? A abdominal, que ela vai pegar os músculos aqui longos do abdômen, e a pélvica, que constitui a parte da pelve para baixo, os órgãos genitais e também os membros inferiores. Tá? Então, por exemplo, ocular. Ocular, como eu falei, vamos dizer, é um bloqueio, um trauma, né? Eu coloco assim que seria um trauma, foi experimentado como um trauma. Porque o que pode ser para mim uma experiência negativa, um trauma, para você pode não ser. Né? Então, cada ser humano vivencia de uma maneira diferente. Então, na couraça ocular, né? Então pode acontecer quando teve um bloqueio lá, criança, né? Na questão do contato, né? Onde que teve um bloqueio ocular. Tipo, não quero ver isso, essa dor, não quero estar em contato com isso. Então, esse bloqueio, como é que a gente visualiza isso da ocular? Né? Muitas vezes você percebe pessoas que elas estão com você, mas parece que estão no ar, ou olham através de você, elas não te olham. Sabe aquele olhar no vazio? Né? Então você percebe que ali naquela couraça, naquele segmento, né, existe algum tipo de fixação, algum tipo de experiência reprimida que se manifesta dessa forma. Né? Onde que a pessoa, principalmente na questão do contato, ela vai ter esse bloqueio. A gente vai trabalhar como? A gente vai trabalhar através de movimentos oculares. Né? Reich coloca dessa forma. Né? Em outras teorias neo-reichianas, você pode trabalhar essa couraça de outras formas. Né? Através de estabelecer contatos. Uma vez eu falei para uma pessoa assim, né? Você já percebeu que quando você olha, você está olhando através, tal, e ela nunca tinha percebido isso. Ou que você faz um contato mais superficial com as pessoas, né? E daí ela foi percebendo, então está mexendo na couraça ocular, de uma outra forma, mas está mexendo. Né? Na oral, por exemplo, no anel, né, do oral, o que pode acontecer? A pessoa tem uma dificuldade de se expressar. Você vai ver no tom de voz, a pessoa excessivamente tímida, que não consegue essa parte da expressão. Até a expressão do choro, né? Que você sabe que quando a gente chora, como é que a gente segura o choro? Todo mundo já deve ter passado por essa experiência, né? Você segura aqui,
né? Você faz você instintivamente você segura. Tem pessoas que desenvolvem patologias, tudo nessa área aqui da mandíbula e tudo, com dores e tudo mais. Então você percebe que existe um bloqueio ali naquela parte do anel da couraça aqui oral. Então como é que você vai trabalhar? Existem várias formas também. Você pode trabalhar através de sons, de emissão de sons mais altos, mais baixos, através do próprio grito, né? Vamos dizer que colocar uma energia, né, nessa parte oral, ou através de massagens também você pode ir trabalhando, então, na área oral, né? Na cervical aqui você vai pegar tanto as vértebras aqui da área do pescoço, né, da cervical, a língua também, né, pega um pouco aqui nessa área, né, e também aqui você vai pegar algumas expressões também, principalmente da raiva, né, que a gente tem essa dificuldade de trabalhar com a expressão da raiva, né, então a gente bloqueia de alguma forma, também pode estar bloqueando nessa área, nessa expressão, né, da cervical. Então a gente vê hoje as dores de cabeça, está muito relacionada, né, com essas vértebras, né, na parte cervical, enxaquecas, né, e tudo mais. E você vai trabalhando com a pessoa, você vai desbloqueando, você vai vendo uma melhora. A torácica, por exemplo, eu dei o exemplo do ego inflado, né, lá da pessoa mais arrogante. É difícil você manter essa postura aqui, sempre assim, né? Sempre é uma defesa, né? Então, o que pode acontecer? A gente vê N questões também, dores, né, que você vê, por causa que essa região da torácica também vai pegar os membros superiores, né, esse anel, né, de couraça. Então você vê dificuldades, né, para a pessoa, até na movimentação dos membros superiores, do fazer, né, de manifestar de alguma coisa a força, né, então nessa torácica. Daí a gente vai trabalhar também com posturas, até com o próprio relaxamento, né, com desbloqueio, movimentos. Daí a bioenergética do Loen trabalha bastante, né? Você vai procurar fazer movimentos que a pessoa sinta, às vezes movimentos mais vigorosos, outros mais lentos, para ela ir desbloqueando essa couraça, né? Daí temos a diafragmática, né? Então tem tudo a ver com a questão da respiração. O diafragma está muito envolvido com a questão da respiração, né? Você bloqueia de alguma forma os sentimentos, né, bloqueando a tua respiração. Então a gente até fala, se quer bloquear um sentimento, uma emoção, você não respira. Só que o que é ruim, que você tenta bloquear, você bloqueia, mas você bloqueia além de uma emoção negativa também a tua capacidade de sentir prazer, amorosidade, né, o desejo, né, ao você bloquear aqui as emoções, a respiração, né. Daí nós vamos para abdominal. Então daí a gente vê abdominal, a gente fala plexo solar, né, a tua força de ir para o mundo, de fazer, de produzir, né, de enfrentar as coisas. Então a gente vê as pessoas com essa couraça, né, muitas vezes paralisadas, né, não saem do lugar, né, eu tenho tanto potencial, mas eu tenho tanto conhecimento, mas eu não consigo, né, aquela coisa do não consigo e tal. Então a gente trabalha, desbloqueia toda essa parte da força, né, do centramento, né. E a pélvica, que seria mais relacionada aos movimentos de desejo, de prazer, como pega os membros inferiores, também de você ir em direção daquilo que você quer, né, também esse bloqueio da região pélvica. Qual seria o conceito de energia dentro da psicologia corporal? Pois é, o conceito de energia a gente vai pegar. O Reich, ele chamou essa energia, que é uma energia primordial, uma energia cósmica primordial, né, nos
estudos dele, ele chamou essa energia de orgone. Mas os neo-haitianos, as outras escolas, de acordo com cada escola, eles foram chamando de uma forma diferente. Mas o que é central, assim, que eu vejo, é a bioenergia, a energia do corpo, né? Integrando o corpo, né? A energia que a gente fala da mente e do corpo, não como duas coisas separadas, mas como uma coisa única. Então a energia na corporal ela é vista dessa forma integrada, né? Não separada, né? Então, como o Lowen, por exemplo, na bioenergética, ele puxa mais para a parte biológica, né? Processos mais fisiológicos, a expressão, né? Que você vê, a parte física, né? Que você está expressando e tal. Se a gente pegar o Boadella, né, da biossíntese, ele também vê essa parte da expressão, mas ele também vê essa energia interna da essência, né? Porque quando a gente passa por uma expressão, uma situação, a gente tem a parte física, né, que é a expressão, e a parte que a gente tem uma experiência interna, que está lá no meu fundo. Que nem nós duas temos agora, nesse momento, sobre o que nós estamos vivendo agora, uma impressão, uma experiência interna, né, que nós estamos tendo desse encontro, né? E é uma energia, e essa energia é uma forma de consciência, que é isso que ele chama, o Boadella, de essência, né? Daí que ele traz o conceito da bioespiritualidade, que seria essa essência, né? Mas é uma essência ancorada no aqui e agora, no seu corpo também, né? Então, ele traz esse conceito. Perfeito, Márcia, agradeço muito sua participação aqui conosco hoje. Passou muito rapidinho essa nossa conversa. Espero, então, que a gente tenha outras oportunidades de novas conversas. Tá bom, muito obrigada. Eu agradeço muito, né, a oportunidade da gente poder conhecer mais, estudar mais, porque eu me vejo como uma estudiosa e todos nós, né, Vivian? Eu acho que quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente precisa estudar mais. Isso, né? É verdade. Muito obrigada. Obrigada a você. Aproveito para lembrar do nosso e-mail, presenciaharmonia@morc.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda.